Obrigado por vocês me ouvirem mais uma vez aqui hoje. Ainda tenho um pouco de voz. Começamos a palavra hoje de manhã na voz, na inspiração de Henrique, apresentando-nos um tipo de modelo da Escritura. Eu creio que a Escritura é esse arcabouço, essa meta-história, na qual todas as nossas histórias um dia podem encontrar sentido para a nossa existência aqui. Ele pegou uma personagem quase que desconhecida da Escritura. Eu sei que nós, como pastores, temos uma tendência de buscar aquelas figuras mais marcantes. Aquelas mais marcantes da Escritura, a gente poderia elencar aqui alguém com a inteligência brilhante de Moisés, uma outra pessoa com tirocínio político, por exemplo, e artístico de Davi. Ele era um gênio na política. Nós poderíamos pensar aqui alguém da estatura intelectual de Isaías ou de Daniel. Mas eu queria nessa noite aqui, para terminar a minha participação, puxar aqui como referência para a minha vida, para a nossa vida aqui, a vida dele já tem me abençoado bastante, uma figura que não é tão conhecida, mas ela entrou na história. Se o nome dela figura aqui, Deus tinha um propósito com a vida dela para nós, como tem um propósito para cada um de nós aqui. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Os filhos de Israel já estão entrando na terra prometida. Muito do tempo se passou. Eu gosto de levantar sempre uma questão. Muitas vezes nós pensamos, será que Deus foi injusto com Moisés? Eu creio que não. Pessoalmente, eu entendo que o grande ministério de Moisés não foi basicamente a liderança do povo, mas foi o ser o secretário de Deus para registro do livro. O povo poderia entrar na terra prometida com uma outra liderança, mas não poderia entrar sem o livro. Porque o livro, o Pentateuco, é parte dessa meta-história que Deus queria produzir para nos guiar. Ele ficou do lado de fora, mas o livro entrou. E é por isso que nós podemos estar aqui. Quero pensar também com todas essas personagens, esses mais eruditos e esses mais comuns que a gente pode levantar, como Ebed-Meleque, que foi levantado hoje de manhã brilhantemente pelo Henrique. Todos nós, tantos eruditos, tantos esses, vivemos numa tensão permanente nessa mega e meta história, uma tensão entre o pecado e a graça. Toda a narrativa bíblica, toda a nossa narrativa aqui, a oração que foi levantada aqui, eu diria oração no Espírito, clamando por nossas famílias, ela simplesmente demonstra a tensão entre pecado e graça. Essa é a luta da história. E obrigado. Em igreja presbiteriana você não pode beber não, entende? Você estraga o batismo deles. Eu não sei porque que vocês estão aplaudindo. Só porque vocês gostam d'água? Em 1917, num artigo no jornal presbiteriano, artigo de capa, a manchete era a seguinte: hidrolatria. Sabe por quê? Porque nós batistas tínhamos a mania de tentar evangelizar os presbiterianos.
e mergulhar os caras e, se possível, matá-los, não é? Então, eles escreveram esse artigo brilhante, hidrolatria. E não... repara só o que eu vou te dizer. Se você andar na Baixada Fluminense, o Sacrário Batista é o batistério. É o ponto mais alto dentro do templo, é ou não é? Os presbiterianos estavam certos. A gente chega às raias da adoração da água, né? Já pensou uma igreja batista sem batistério? Sem água? Eu conto para vocês um drama, desculpe, mas eu já saí do script. Lá na Vila do João, quando nós conseguimos construir o templo e construímos o batistério, ele era encostado lá na parede dos fundos da propriedade que nós ocupávamos. E era aquela festa, primeiro batismo naquele templo. E enche água. Mas quando chegou, enchendo água, mas quando chegou na hora do batismo, o pedreiro era da igreja, o batistério vazava. Quando chegou na hora de mergulhar, quase que não dava para... Eu acho que foi vingança presbiteriana, sabe? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, vamos voltar para o sério. Eu estou descontraindo por uma razão. Eu sou de uma geração pregressa. Quando eu ouço esse pessoal da bateria aqui, eu confesso a vocês que eu fico atomizado. Eu tenho que me recompor depois, entende? Então eu estou em processo de recomposição atômica, entende? Para poder me colocar aqui. Mas vamos lá. Josué 14, começando aqui do verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos naquela ocasião, quando Moisés, servo de Deus, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora que o Senhor me conservou com vida, como prometeu, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para sua herança. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém. Aplica, Pai, tua palavra ao nosso coração. 45 anos de intervalo entre dois encontros. Primeiro encontro em Cades Barneia. Segundo encontro em Gilgal. Primeiro encontro, Deus, Moisés, Calebe e Josué. 45 anos depois, Josué, e eu quero lembrar aqui, na minha concepção, Josué não estava velho, velhos têm um problema, eles perdem a memória recente e mantêm a memória remota. Não.
A memória remota de Josué era tão forte quanto a recente. Esse encontro, para mim, é um encontro maravilhoso. Os dois encontros, o primeiro de Cádiz Barneia e esse segundo encontro aqui. Eles são encontros que marcam não só a vida daqueles que protagonizaram esses fatos, mas marcaram a minha vida também. Você sabe o que o Senhor falou para Moisés a meu respeito? Parece que Josué poderia ter se esquecido da palavra daquele dia. Aquele encontro para mim foi fenomenal, por diversas razões. Eu levanto uma delas aqui para a gente refletir. Você tinha Josué da tribo de Efraim. Você tinha Calebe da tribo de Judá. Você tinha Moisés da tribo de Levi. 3 representantes distintos. Nós tínhamos ali mais 10 representantes de outras tribos que se acovardaram. Nós tivemos 2 indivíduos que mantiveram a palavra. Há um problema que eu coloco para vocês resolverem. Deus tinha prometido, Êxodo 3, Êxodo 33, que levaria o povo para a terra que emana leite e mel. Terra que tem mel, tem abelha, ainda que o mel de lá fosse mel de tâmara, não é? Terra que tem leite, tem algumas coisas que a gente não gosta de pisar. Essa era a terra. Mas ele prometeu uma terra. Se Deus prometeu essa terra, por que Deus permitiu, Números 13, que um grupo de espias fossem lá? Permitiu, até incentivou. O que você acha? Por que Deus fez isso? A terra era promessa dele, a qualidade da terra estava garantida. Por que Deus mandou espias? O que você vai pregar na sua igreja domingo que vem? Digo eu, não o senhor. Não tem nada disso que te digo aqui não, viu? Eu penso que Deus queria nesse momento fazer um processo de discriminação. Ele queria separar crente de incrédulo. Essa é a minha perspectiva. Ele já conhecia os corações. Ele determinou, pega a gente, ele mandou pegar líderes de cada tribo, pessoas reconhecidas de cada tribo. Ele não mandou pegar qualquer pessoa. Você tem nesse encontro Moisés. A figura de Moisés é impressionante. Eu olho para Moisés da tribo de Levi. Você se lembra da origem da tribo de Levi? Irmão de Simeão, irmãos de Diná. Se lembram delas? Eu acho esse princípio fenomenal. Mas olha que coisa maravilhosa o perfil dos participantes do primeiro encontro. Moisés, o homem mais manso, tirado de uma tribo violenta. Josué, da tribo de Efraim, foi a tribo mais quizumbeira de Israel. Jefité teve um problema danado com eles. E você tem aqui Calebe da tribo de Judá, alvo de uma promessa fantástica. Pega lá a revisão das bênçãos de Jacó para os filhos. Faça a conexão. A Bíblia é perfeita. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Há uma mania que a gente tem desenvolvido. Quando a gente vai estudar, a gente abre logo um comentário ou uma Bíblia comentada. Em nome de Jesus.
primeiro bote a sua cabeça para funcionar. Pesquisa, meu irmão, esgota a sua competência toda. Quando ela terminar, vai para o comentário. Não palmilhe o caminho mais fácil, não, pelo amor de Deus. Você terá respostas tão melhores e mais profundas quanto melhores forem as suas perguntas ao texto. Aquele momento marcou a vida de Josué, marcou a vida de Calebe, esse cara não esquece. E agora, nesse momento, ele levanta a questão. Nós estamos entrando na terra, nós estamos em Gilgal, nós estamos perto daqui do ponto que eu devo chegar, e eu quero te lembrar de uma coisa. Deus falou alguma coisa a meu respeito. Ele foi um dos dois, os dois únicos, que tiveram direito de entrar na terra prometida de todos aqueles que palmilharam a jornada do deserto. 600 mil de pé que saíram. A geração dos maduros, os primeiros que morreram foram os 10 que Deus matou, liquidou logo. Não creio? Ímpio, eu liquido. Deus é heterodoxo. Ele resolveu o problema. Mas esses dois vão entrar na terra. E Calebe agora faz a cobrança. Mas ele começa essa cobrança fazendo remissão de uma promessa de Deus para ele. Irmãos, isso aqui me marcou. A gente se posiciona no mundo aqui a partir de 3 elementos básicos. Primeiro, a partir daquilo que você pensa de você. Infelizmente, muitos de nós nos posicionamos a partir daquilo que os outros pensam de nós. Mas nessa noite eu queria levantar para você o que Deus pensa de você. O que Deus falou a seu respeito. Porque é nesse ponto que toda a história de Calebe adquire sentido. Quando ele vai com os outros espias, quando ele retorna, quando ele dá o relatório era o mesmo, a terra é boa. Tem gente grande na terra. Mas os vocábulos de Calebe são distintos. Olha, se o Senhor for com a gente conquista tudo isso. Mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos mandou lá. Então Ele falou a meu respeito naquele dia, Josué. Eu quero usufruir de tudo aquilo que Ele falou a meu respeito. Eu não abro mão de nada. Baseado na palavra dele, de 45 anos atrás, eu vou entrar aqui. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Calebe, com 85 anos, não era um camarada tão vigoroso. Mas ele confiava na promessa de Deus. Ele estava seguro que Deus um dia tinha falado para ele o seguinte: olha, eu vou te dar terra e você vai escolher o lugar. A gente sofre uma pressão muito grande hoje daquilo que os outros pensam de nós. Quantos de nós, como pastores, corremos para fazer uma série de coisas porque todo mundo está fazendo? Eu tenho um amigo, eu reconheço que ele é meio doido, mas o templo da igreja que ele pastoreia não fechou. 95% do povo da igreja dele de juventude. Mais de 60% novos convertidos. Numa região difícil. A igreja crescendo, todo mundo fechou as portas. E ele disse o seguinte: por que eu vou fechar a porta? Para onde esse povo vai? E ele declarou: eu orei. E a nossa igreja continuou funcionando. E nós não perdemos ninguém. Deus cuidou de nós, mas nós tivemos um problema.
Porque ao longo do processo, gente de outras igrejas templos que estavam fechados, esse povo começou a correr para a nossa igreja. E nós tivemos que fazer culto todas as noites da semana, escalonar o pessoal. Por que eu tenho que fazer aquilo que todo mundo faz? Quando Deus me dá uma instrução direta, quando Deus fala ao meu coração, porque eu não tenho o direito de, à luz da palavra de Deus, dissentir de muita gente, quando eu tenho certeza que aquilo é coerente, que Deus efetivamente me falou. Eu sei que o primeiro problema que nós vamos ter que enfrentar é o seguinte: a gente só conhece a voz de Deus quando a gente desenvolve intimidade com Ele. Se Deus não é nosso íntimo, Salmo 25 coloca isso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o respeitam, que caminham com Ele. É um amor diferenciado. Caleb, ele é uma figura que me marcou por essa questão. Deus me falou, e esse é o marco da minha vida. É baseado naquilo que Ele me falou que eu ando. É baseado naquilo que Ele me falou que eu pauto toda a minha jornada. E nessa noite, eu queria abreviar aqui a minha reflexão, porque ainda vou correr para o Rio de Janeiro, eu tenho que estar lá amanhã cedinho, mas eu queria compartilhar com você essa figura simples, mas marcante. E eu quero concluir com uma simples exposição aqui. Aqueles a quem Deus falou, eles são persistentes, eles são confiantes, eles esperam tranquilamente o tempo necessário, 45 anos de espera. Mas no final de toda a história, eles sabem fazer a escolha perfeita. O que Caleb pediu? Eu quero Hebrom. Eu quero o lugar do concerto. Você se lembra de Hebrom? Ali estavam depositados os restos de Sara e de Abraão. É como se ele dissesse: eu volto para o ponto de partida, porque o Deus que me falou é esse Deus que instilou fé no meu coração. Meus irmãos, eu queria simplesmente compartilhar isso com você, por uma razão. Eu sei que tantas vezes ao longo de nossa jornada nós ficamos desorientados sobre o que fazer. É ou não é? Para onde ir? Como ir? E muitas vezes hoje temos tantas ofertas de tantas coisas. O que Deus falou para você? Se Ele um dia falou para você, marque esse ponto na sua jornada. Esse é o dia do seu pacto com Ele. É a palavra dEle para você. Essa palavra é permanente. Caleb entrou na história como alguém diferente. Não tinha o brilhantismo de um Davi, nem de Isaías, nem de nenhum desses. Mas ele marca a vida da gente pela determinação, pela persistência e por alguém que sabia ouvir e identificar a voz de Deus. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus firme os seus passos naquilo que Ele falou para você. Num tempo que a gente vive e aceno de tanta tecnologia, não substitui isso. Pode usar, mas ela não substitui nada. É naquilo que Deus falou que você precisa caminhar. Que Deus seja com você, para a glória do nome dEle. Amém.